Vou começar a apresentação. O nome do nosso podcast é Ex-Lege, né? E o meu nome é Arthur, o Arthur Cato. Temos o Lucas Pires. Temos a Tulane Matias. Matheus Cristine. Rayane Chaves. E o último membro, que é a Beatriz Barbosa, que não está presente, mas é do nosso grupo também. Bom, a gente vai também, além de se apresentar, a gente vai trazer um motivo do podcast, né? A princípio, o nosso podcast ele tem um cunho acadêmico, da matéria que nós estamos cursando, que é sobre bens e posse, e a gente entendeu que um tema que poderia ser discutido, que a gente acredita que tenha muitos assuntos para ser difundido, é essa relação, né, dos direitos humanos com a função da propriedade e o direito à moradia. Bom, nosso convidado é o professor Fernando Bruno, graduado pela USP, mestre da PUC em 2001, doutor da USP em 2013, em Direito do Estado, e atualmente é professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Judas. E amigo íntimo do Haddad. É um prazer. Não tão íntimo assim, mas já nos conhecemos desde a faculdade, sim. É um prazer ter aqui conosco, professor. Agradecemos a sua participação, a disponibilidade. E eu gostaria de começar com o Arthur, com a nossa primeira pergunta aqui para o nosso convidado. Perfeito. Professor, o senhor disse que gostaria de unir algumas perguntas, né, para fazer um bloco. Então, assim, a gente tinha separado, e a minha primeira pergunta seria justamente sobre o que deve ser entendido por um nível mínimo de satisfação quando nos referimos à moradia. Perfeito. Tá. Moradia ou, né, o déficit habitacional é um problema muito antigo no primeiro mundo e no terceiro mundo, né? Também dos países soviéticos. No século XIX, moradia já era um problema gravíssimo em grandes cidades como Paris, Londres, Barcelona, Madrid. E em vários desses países, a questão não foi exatamente solucionada, mas foi bastante equacionada, eu diria. É interessante observar como em cidades europeias hoje nós tivemos retrocessos no direito à moradia. Berlim, cidades do leste europeu, cidades americanas voltam a ter um problema de moradia. Coisa que aparentemente fala, não, o problema de moradia já está sanado, é um problema sul-americano ou indiano ou africano. É um problema, vamos dizer assim, do sul menos desenvolvido. Claro que é. Né? A gente fala das favelas brasileiras, as favelas nigerianas são, assim, monstruosas. Você pega Heliópolis aqui em São Paulo e fala, nossa, favela enorme, né? 10 mil moradias precárias. Você chega no Senegal, você chega na África do Sul, na Índia, você tem favelas com 100 mil, 150 mil, né? Bopur, na Índia, são 180 mil moradias precárias, com ausência de água, de esgoto, de saneamento, etc. Então, é um problema que continua persistente no mundo ocidental, né? E o conceito de moradia, quer dizer, aí já relacionando com direitos humanos, né, com os direitos fundamentais, moradia é um direito fundamental. O conceito não é exatamente, e aí foi uma falha muito grande nossa no Brasil e em vários outros países, não é apenas prover 4 paredes e um teto, como a gente comentou um pouquinho antes de iniciar o podcast, né? Essa foi uma falha monstruosa, só a gente olhar para Itaquera, ou os conjuntos habitacionais do BNH nos anos 70, nos anos 80, Itaquera, não só Itaquera, Zona Sul também, Brasilândia, para a gente verificar que a questão era simplesmente entregar um apartamento ou um lote urbanizado a uma casa. E o conceito é de moradia digna. É o conceito de realmente uma moradia com segurança, mas também em regiões da cidade onde a pessoa e sua família têm acesso à água, a saneamento, a transporte, próximo dos locais de trabalho.
Em suma, moradia é um direito humano que congrega em si vários outros. E essa foi uma falha gritante, né? A cidade de São Paulo se espalhou muito em função de obras, CDHU, BNH, que não consideravam isso. E o Minha Casa Minha Vida, vou ser bem sincero para vocês, em vários momentos, ou na maioria das cidades, repetiu esse modelo, expulsando as pessoas para as periferias. Né? Indo fazer morar no extremo da Zona Leste, lá no Jardim Pantanal, né, e gastar 3 horas para vir para o centro trabalhar. Pois não, você queria falar, Arthur? Não, senhor, não, É o Lucas. Lucas. Ô, Lucas. Eu queria, assim, até se os colegas permitirem, uma observação dentro desse mesmo tema, mais uma pergunta fora um pouco do contexto. Poderia dizer que as necessidades da moradia digna, ela se muda com o tempo? Porque, por exemplo, há 10, 15 anos atrás, talvez a gente não pensaria em um lugar com acesso à internet, né? Exato. E hoje a gente pode pensar nisso. Você poderia falar sobre isso? Claro, Lucas, mas faz todo sentido o que você está falando. Né? Quer dizer, eu acho que o modelo antigo já era falho, entendeu, Lucas? Mesmo naquele contexto dos anos 70 e 80, já era uma coisa falha, já era uma coisa errada. Mas se soma o que você falou, né? Soma-se, por exemplo, acesso às redes, né? As novas formas de teletrabalho, que são inevitáveis, claro que precisa de uma regulamentação um pouquinho mais digna, mas é uma realidade presente, né? Cada vez mais. É uma realidade presente também dentro das mudanças que você coloca, área verde, né? Ilhas de calor, por exemplo. Né? Nós temos regiões da cidade que a distribuição de áreas verdes na cidade é horrível. E a gente está num momento o quê? Mudanças climáticas. Né? Que é uma novidade também que a gente vai ter que enfrentar cada vez mais fortemente. Então, professor, e comentando sobre essa questão de diminuição de espaço de trabalho, de espaço físico, né, de trabalho, acaba crescendo o número de imóveis privados que não são utilizados. E tem muitos casos aqui em São Paulo, e no Rio de Janeiro também, lá em Paraisópolis, teve notícias também sobre. Nós queríamos saber do senhor a questão na prática, o que seria essa questão da função social, que é uma palavra assim que muita gente gosta de usar, mas o que na prática é essa questão de função social, e como sabemos que esse imóvel particular não está exercendo a função? Porque muitas vezes ele não está sendo ali aparentemente utilizado, mas está tendo uma função, né? Isso pode, de fato, pode aparentar ser uma questão simples, mas de fato não é uma questão simples, tá, Lucas? Na Prefeitura de São Paulo, então, eu tive a honra de criar, né, o Departamento de Controle da Função Social da Propriedade em 2013. Né? Ele existe até hoje como uma coordenadoria, rebaixou um pouquinho o seu patamar. E a gente, quando implantou o departamento, a gente já vinha de pouquíssimas experiências de aplicar os instrumentos do artigo 182 da Constituição, 182, parágrafo 4º da Constituição. Então, só para dar um apanhado para vocês, né? Desde os anos 60, que a questão da ociosidade de imóveis foi cada vez se tornando um problema maior. Quando eu falo ociosidade, estamos falando de duas coisas que podem parecer parecidas, podem parecer iguais, mas elas são bem diferentes em termos de solução. Uma, terrenos vazios. Terrenos pequenos, médios e grandes, terrenos sem edificação. E, talvez mais grave, para fins justamente de identificação, que é o centro da pergunta do Lucas, imóveis edificados, mas que não têm atividade, estão ociosos. Né? São duas situações que a gente trabalha junto, mas que pressupõem soluções diferentes e metodologias diferentes para a gente, então, ter uma ação mais incisiva, a gente que eu falo, poder público, né, e sociedade, ter uma ação mais incisiva sobre eles. Com relação aos imóveis não edificados,
é mais fácil, de fato, você identificar. É mais fácil você ter um trabalho administrativo de identificar. E mesmo assim, existem imóveis não edificados que cumprem uma função, eu diria, socioambiental. Sabe, você tem muitos ramos da indústria que não usam edificação, mas é uma atividade econômica importante, né? Você tem questões, sei lá, hortas urbanas, eles não são edificados, mas, né, tem uma função aí grande em termos de segurança alimentar, de permeabilidade do solo. Você tem área vegetada, né? Não estou falando aí de solo nu, solo laterizado, mas região vegetada, que ajuda na permeabilidade e também no combate às ilhas do calor. Então, você tem várias situações, e aqui em São Paulo nós temos um decreto regulamentando isso, então depois eu tenho que anotar tudo que eu tenho que fornecer de fontes para vocês, tá? São fontes para vocês poderem checar e ter os números do que eu estou falando. Então, você tem essa questão. Não é porque está... o objetivo não é ocupar totalmente o solo, com moradia, ou com indústria, ou com comércio. É para a gente ver o que realmente tem que ser utilizado nisso. Professor, já que a gente falou agora, a gente falou bastante da questão da propriedade, a gente agora queria fazer um paralelo das questões das pessoas que estão em situação de rua, né? Porque o que acontece? A gente tem esse paralelo, que a gente tem propriedades, nós temos domicílios ali que estão sem a função social, né? E a gente tem essa outra questão de pessoas em situação de rua, situação de risco, e a gente tem ali aquela questão da administração pública cuidar dessas pessoas, trazer algum amparo. E aí a gente inicia ali porque a gente tem as questões dos albergues, né? A gente podia dizer que é uma iniciativa, né, da administração pública de cuidar dessas pessoas, mas a gente queria saber, essa questão dos albergues pode ser considerada uma moradia alternativa? Como que funciona? Então, a segunda parte da sua pergunta, mas eu queria falar muito mais da primeira, Tulane. A segunda parte da pergunta, na minha visão, não. Isso não é moradia. Isso é uma política de assistência social, né? É uma política onde você recolhe, mas recolhe, na verdade, para cuidar das outras coisas, da saúde, da doença mental, né? Da falta de alimentação, do rompimento dos laços sociais. Quer dizer, está fazendo um adicional. Oi, fala, Lucas. Nessa época de pandemia também serviu muito para poder vacinar as pessoas moradoras de rua. Isso, fazer essa proteção. Isso, muito bem lembrado, Lucas, verdade. É para você ter um pouquinho mais, muito entre aspas, né, de controle sobre a vida dessas pessoas. Então, para mim, isso não é moradia, porque não cria laços ali. Agora, a primeira coisa que você falou, Tulane, que eu acho que talvez seja mais interessante. População morando em rua, população morando em área de risco, população que precisa ser removida para você fazer obra de urbanização. Né? Aproveitando sobre essa questão dessa gravidade, né, e dessa desproporção de quantidade de investimento e de perspectiva de pessoas que ainda não têm uma moradia digna, né, como a gente mencionou, eu queria saber, assim, na sua opinião, porque, assim, eu sei que o senhor já participou já de diversos programas, iniciativas para conseguir tentar amenizar esse problema, mas eu queria saber, na sua opinião, que outras medidas a gente poderia estar fazendo, ou que a administração pública poderia estar fazendo, para poder proporcionar essa moradia digna, né, a mais pessoas. E hoje em dia é um grande problema, né? E querendo ou não, ao meu ver, quando você não tem uma moradia digna, você dificulta muito as outras coisas, né? Dificulta ter saúde, dificulta você ter uma economia estabilizada, dificulta você ter as pessoas com mais cultura. Então, que medidas a gente poderia tomar, a administração pública poderia tomar para poder estar melhorando essa situação? É uma cesta de medidas, né? A gente precisa ter... Primeira coisa que eu acho importante, a gente não tem uma articulação federativa, União, Estados e municípios,
Como a gente tem, por exemplo, com relação ao SUS. Na área da saúde, a gente tem um SUS, né, um sistema único, que tem zilhões de problemas, mas já tem uma história, desde 88, de tentativa e de avanços, retrocessos, mas, bem ou mal, no âmbito da saúde, você já tem uma articulação entre União, né, ainda que às vezes a União, em alguns governos, né, despreze o SUS, né, acha que o SUS é, né, como a gente viu, a gente está vendo, né? Mas, se você for ver ali entre os técnicos, entre, sabe, gestores mais profissionalizados, na área da saúde, o SUS funciona, União, Estado, município. Ok. Ele, pelo menos isso existe no SUS. O primeiro passo era a gente ter uma articulação permanente também na área da moradia entre União, Estados e municípios. O que nós temos hoje? O que nós temos hoje é emendas, e inclusive emendas do orçamento secreto, que são distribuídos para estados e municípios a partir do quê? Dos interesses políticos dos parlamentares. Né? Então, acaba acontecendo, e já acontecia, acaba acontecendo, da moradia ser construída onde não precisa. E ela não ser construída onde precisa simplesmente pelo fato de que o parlamentar que patrocina aquele repasse da União é ser o território, a base eleitoral dele. Isso, não, né? Isso é um desperdício. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é articular também melhor isso que eu falei, que o Minha Casa Minha Vida, infelizmente, não fez, como deveria ter feito. Gostariam de fazer, mas não conseguiram fazer. Articular adequadamente o empresário da construção civil e os governos locais, estados e municípios, como os movimentos tendo um papel forte aí, os movimentos de moradia, um peso forte nessa conversa. O governo do Estado de São Paulo, ele tem apostado numa coisa que eu não gosto, eu gosto do conceito, não gosto como eles estão fazendo, que são as PPPs, as parcerias público-privadas na área da habitação. A vantagem da PPP, na minha opinião, é que ela permite e ela dá uma plataforma boa para isso. Subsídio do governo municipal e o profissionalismo das empresas de construção. Eu não gosto porque eu acho a margem de lucro muito alta. Eu acho a margem de lucro muito alta. Acho que o terreno deveria ser público e não do particular. Isso, há vários detalhes da PPP do Estado que eu não gosto. Mas a ideia me parece a correta porque ela atende a esse princípio.